Cada um de vocês que está aqui já foi convocado por Deus para ser um líder. Amém? E eu não estou dando uma palavra minha. Essa palavra está em Gênesis 1, 26, 27. Quando o Senhor disse que nos faria a sua imagem e semelhança e que nós iríamos multiplicar e que nós iríamos encher a terra. Então, às vezes quando as pessoas dizem para mim: olha, irmã Terezinha, eu não creio que todo mundo pode liderar. Então, você não crê na palavra. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos chamou para nós multiplicarmos. Amém? Então, Ele espera que a gente produza. Ele nos chamou para que nós pudéssemos encher a terra de pessoas com a mesma imagem e com o mesmo caráter dele. Então, se eu não creio que todo mundo tem o dom para liderar, então eu não creio na palavra. Mas eu creio na palavra e eu creio que vocês creem na palavra. Amém? A palavra de Deus diz isso lá em Gênesis 1, 26, 27. Que nós fomos chamados para encher a terra de pessoas com a mesma imagem e semelhança do Senhor. E Ele nos chamou anjo, Ele chamou a mim e a você, cheio de defeito. Não é isso? Deus é crente, irmãos. Deus é o cara mais crente que tem, porque Ele acredita que eu e você vamos morar no céu. Amém? A Bíblia diz que Ele foi para preparar um lugar para mim, que sou tão impura, tão cheia de pecado, tão cheia de erro. Mas a Bíblia diz que Ele foi para lá preparar esse lugar, não só para mim, mas para mim e para você. Amém? Mas nós nunca seremos esse líder que Deus espera se nós não buscarmos isso. Se nós não buscarmos influenciar pessoas. Eu não posso dizer que eu sou um líder se eu não consigo influenciar ninguém. Eu não posso dizer que eu sou um pastor de ovelhas se eu não consigo influenciar ninguém. Deus nos chamou para que nós pudéssemos liderar, mas essa liderança é uma liderança de influência, para você impactar a nação, para você impactar sua rua, sua casa, sua cidade. Deus nos chamou para impactar a terra. Amém? Você foi chamado para isso. Nós fomos chamados para liderar, para mobilizar as pessoas. Foi para isso que eu fui chamado e foi para isso que você foi chamado. Mas você fica dizendo: mas irmã Terezinha, a Bíblia diz isso, que eu fui chamado para liderar, eu fui chamado para encher a terra. Não é isso que a Bíblia diz? Mas como que vocês falam isso para mim? Mas eu sou um líder de célula, que eu não consigo nem fazer um café da manhã. Porque quando eu convoco, não aparece ninguém. Como é que eu sou um líder se eu não consigo reunir a minha célula como um todo? Como é que eu sou um líder se eu não consigo multiplicar? Como é que eu sou um líder? Como é que a palavra de Deus diz isso? Irmãos, Deus acredita em você. Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Você nem acredita em você, mas Deus acredita em você. E nós vamos falar de um homem que era meio assim desacreditadinho logo no início, né? Eu vou falar de Josué. A gente já ouviu falar muito de Josué, de fé que Josué teve, que ele conquistou, que ele foi o único que atravessou, que ele foi o único que conquistou a terra junto com Caleb. Mas eu não quero falar de Josué nesse sentido. Eu quero falar de um Josué que não tinha influência nenhuma quando ele ainda estava lá na célula de Moisés, amém? E nós vamos ler. Josué era alguém que não tinha reconhecimento, Josué era umzinho. Mas vamos ver, lá em Números 13, Números 13, porque eu não sou ainda não sei trabalhar assim, jogo o número lá em cima, né, pastor? Lá em Números 13, vocês já acharam? Eu ainda não. Números 13, que ele diz assim, 13, 25 e 33. 13, 25 e 33. Então Moisés, olha o que acontece, porque é muito rápido aqui, e a história é muito longa, mas vamos correr. Então Moisés já estava conquistando, estava lá na beirada de Canaã.
doido para entrar na terra prometida. Mas antes, o que ele faz? Ele escolheu 12 príncipes, 12 líderes para espiar a terra. Amém? Todo mundo lembra dessa história? Ok, então estão lá na beirada de Canaã, doido para entrar. Aí o que acontece? Nesse números aqui, ele diz assim, aí ele escolheu 12 príncipes, 12 líderes, ele escolheu 12 líderes, amém? E eles foram e espiaram a terra. Aí ele diz aqui no 25... Depois de espionarem a terra, 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. E eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa, ela é rica. Como pode ver por essas frutas? Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e têm muralhas, e além disso vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Aí eles foram contando mais ou menos a história do que tinha acontecido. 31. Porém, os outros que tinham, aqui no 31, que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente, nem alimentos para os moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Aí acontece aqui no 14. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas clamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor que tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo no deserto. Por que será que o Senhor nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos. Seria bom voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e vamos voltar para o Egito, né? Mas aqui no Números 14 também, no 6, aí olha o que acontece. Aí Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar, ela é muito boa mesmo. Se o Senhor nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente. O Senhor derrotou os seus deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los à pedrada, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Amém? Então nós vemos aqui que logo no início José caminhava com Moisés e eles foram enviados para espiar a terra. Aí o que acontece? Foram 12 homens. Se a gente for ver, 10 desses espias, 10 deles, tinham muito mais influência do que Josué e Caleb. A Bíblia diz que o relatório deles influenciou o povo, a ponto deles dizerem que eles não tinham mesmo condições de entrar. E é assim na nossa célula, irmão. Às vezes a gente chega todo motivado, ou no discipulado, a gente chega motivado, a gente saiu de um seminário, a gente recebeu uma palavra de Deus e a gente quer chegar na nossa célula, a gente quer dizer, mas tem gente que não fala, mas a atitude é a mesma desses espias. Só faltam dar pedrada na gente quando a gente está cheio de motivação, querendo influenciar aquele povo. Então os 10 espias, eles tinham muito mais influência do que Moisés, do que Josué e Caleb. Quando os 2 viram que toda a multidão, gente, era mais de 1 milhão de pessoas.
E quando Josué começou a falar, dizendo, olha, não é bem assim não, nós vamos conquistar, não sejam rebeldes, se a gente for obedecer o Senhor, nós vamos pegar aqueles caras, nós vamos trucidar, nós vamos entrar, a terra é nossa e tal e tal. Cara, Josué, eu acho que ele não tinha nem mãe, eu acho que ele não tinha nem parente. Porque ele começou a falar bacana, a Bíblia diz o quê? Que toda a multidão pegou pedra para jogar em cima de Josué. Toda a multidão. Cadê a mãe de Josué para ficar do lado dele? Oh, meu filho, não faça isso com meu filho. Tenha misericórdia. Os parentes dele, o pessoal da tribo dele poderiam estar ali para defender. Mas a Bíblia diz que ninguém, toda a congregação queria pegar pedra para matar Josué e Calebe. E a Bíblia diz que foi a coisa tão feia que precisou a glória de Deus descer sobre aquele arraial, sobre Josué e Calebe, para que eles parassem. Então nós vemos, muitas vezes a gente está igual Josué e Calebe. Você está numa célula e você não vê romper. Você está num discipulado, você não tem influência. Você chora, você se escabela, ninguém lhe ouve, ninguém quer lhe seguir. Muitas vezes a nossa liderança, ela está nesse início. Mas se nós persistirmos, nós vamos conquistar, amém? E aqui eu vejo uma igreja de conquistadores. Eu vejo uma igreja de gente que quer. Tem muita gente que não quer, mas tem muita gente que quer, amém? Então nós vemos que nesse início de liderança de Josué, ele não tinha nenhuma influência. Às vezes o nosso ministério está assim. Mas eu vou dar para vocês algumas características que eu já até falei. A primeira característica de Josué, vocês viram, 10 príncipes, ele era um príncipe, ele era um líder de tribo. E cadê a tribo para estar defendendo o meu líder, meu Deus? Todo mundo está querendo me jogar pedra. O pessoal da minha célula vem me socorrer. O pessoal da minha tribo vem sobre mim. Põe um estandarte aqui para ver se eles ficam com medo e as pedras não me peguem. Ninguém ouviu Josué e Calebe. Então a primeira característica nesse primeiro momento de Josué é que ele não tinha nenhuma influência sobre o povo. A segunda característica do ministério de Josué, ninguém acreditava nele. Você pode não ter nenhuma influência na sua casa, na sua célula, mas não fique triste porque Josué começou assim, amém? E Deus vai lhe dar um reconhecimento como deu para Josué, amém? Ninguém acreditou nele. Quando ele levantou a voz para dizer, não, essa terra é maravilhosa, nós vamos entrar e nós vamos seguir em frente, a Bíblia diz que ninguém acreditou. Todo mundo quis jogar pedra em cima de Josué. Mal Josué estava nesse momento. Outra coisa, ninguém seguiu Josué. Quando ele falou, todo mundo ficou do lado dos 10. A glória do Senhor teve que descer. Outra coisa também é que ele não tinha respeito nenhum. Tu já pensou? Tu é um líder. Cara, ele andava com Moisés. Ele era um príncipe, ele era um líder de tribo. Ele começa a falar, o cara começa a apedrejar. Com pedra, era para matar, irmão. Não era coisa simples, não. Eles iam matar Josué. E a coisa foi tão séria que a glória de Deus teve que vir para defender esse homem. Então nós vemos que no início da liderança de Josué, ele não tinha influência, ele não tinha crédito nenhum. Ninguém seguia ele. Né? E assim às vezes é na nossa vida. Ele não tinha respeito. Ele começou a falar, o povo, já é ruim. Olha só. Um dia desse eu vi no Facebook que colocaram o negócio do Bispo Macedo, que ficou bravo porque estavam com celular na igreja, né? Aí eu vi todo mundo se manifestar, que o Bispo Macedo era isso. Olha, tem certas posições que para nós como líder não cabe de se manifestar na internet. Não cabe de se manifestar no Facebook, porque nós somos um líder de influência. Né? Aí o Bispo Macedo, tadinho, pegou mal para ele. Mas os crentes foram lá, igual esses aqui, meteram pau no Bispo Macedo, meteram pau no Facebook. Eu até coloquei lá, irmãos, tem certas colocações que para um líder não cabe. Não cabe eu chegar aqui na igreja e falar da Igreja Universal. Não cabe eu chegar no Facebook e falar do governo. Não vai falar que eu sou um bando de ladrão. Eu sou uma líder de influência. Mas você vê no Facebook, ninguém respeita ninguém. Aí esse país está nessa baderna porque não tem respeito. Os líderes vão dar conta com
Deus, mas eu tenho que ter a minha posição. Eu sou uma líder de influência, amém? Colocado e constituído por Deus, querendo eu ou não, seja Jatene, seja lá Jader Barbalho, seja lá quem for, é o governador da cidade e eu devo respeito. Então, às vezes a gente não rompe, irmão, por causa dessas coisas que dão. Então, o Facebook, que é uma arma agora, é gente que coloca querendo fazer campanha política. Não se metam, você não foi chamado para isso. Vá cuidar da sua célula, vá cuidar da sua influência. Você é uma pessoa de influência positiva para essa nação. Amém? Então, até aqui, a vida de Josué era ruimzinha. Vocês viram que ele não tinha nenhuma influência. Não tinha como ele liderar aquele povo. Mas o que acontece com Josué? Ele era um homem persistente. Todo mundo apedrejou Josué. Mas ele ficou 40 anos junto com aquele povo, andando, chorando, comendo o que eles comiam, padecendo o que eles padeciam no deserto. Tem muita gente na igreja que porque é chamada a atenção uma vez, é porque foi disciplinado, ou por causa disso, ou por causa daquilo, vai procurar outra igreja. Não sabe ouvir conselho, nunca vai crescer em liderança. Rapidinho vai embora, porque ninguém me ouve, porque ninguém me dá valor, porque nisso, porque aquilo. Josué foi quase morto pelo seu próprio povo, pela sua própria tribo, mas Josué foi constante, Josué foi perseverante, ele ficou ali, ele orava com Moisés, ele orava pelo aquele povo rebelde, mas ele estava ali do lado do povo, ele teve constância, e se você não tiver constância, você não vai ter uma célula de excelência, você não vai ter um discipulado de excelência, porque qualquer coisa você vai embora, qualquer coisa você briga, se lhe chamarem atenção você fica emburrado, você não quer mais ir para aquele discipulado, você não quer mais ir para aquela célula. Ingratidão. E Josué não foi ingrato nem com aquele povo rebelde que queria matar. Mas Josué, por ser constante, vamos ver no capítulo de Deuteronômio, capítulo 13. Amém, irmãos? Eu fiz falar muito ligeiro, eu sou meio rápida porque tem tudo que ser rápido aqui, né? Então, Deuteronômio 31, de 1 a 8. Aí diz assim: Josué foi caminhando no meio das pedradas, sofrendo, estava ali. Aí quando chega aqui em Deuteronômio, Moisés chamou o povo, dizendo: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor me disse que eu não vou atravessar o Jordão. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Amém? Deus destruirá aqueles povos como destruiu Seom e Og, e os reis dos amorreus e a terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente como as ordens que eu lhe dei. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois o Senhor nosso Deus irá com vocês e não os deixará nem abandonará. Depois Moisés chamou a Josué na presença de todo o povo e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor nosso Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará e nem abandonará. Não se assuste e nem tenha medo, Josué. Amém? Então, num primeiro momento, Josué não tinha nenhuma credibilidade. Mas o tempo passou, Josué começou a caminhar, padecendo tudo que Moisés padecia, a reclamação do povo. Josué estava ali, persistente e contente. Quando chega nesse momento aqui, que Josué já está velho, o Senhor Deus, porque o que deu, irmãos, eu posso olhar para você, porque você é uma pessoa bacana comigo, porque você faz o que eu peço, porque você faz o que eu mando, eu posso lhe tratar desse jeito, mas Deus é diferente. Deus viu que o coração de Josué era um coração humilde. Por isso que quando Moisés já estava velho, que não ia entrar na terra, Moisés vem, também não era um líder orgulhoso, ele poderia muito bem nem falar isso.
Ele simplesmente ia deixar, ia morrer, ia deixar Josué ali. Mas ele vem, chama Josué na presença daquela multidão de gente. Chama e diz que Josué ia seguir. Então o que acontece? Se você for uma pessoa persistente, se não for daquelas pessoas que reclamam, que falam mal do seu líder, falam mal da sua igreja, o Senhor vai levantar a sua liderança como foi Josué. Naquele primeiro momento Josué não tinha credibilidade, mas nesse segundo momento Josué foi chamado para liderar aquela mesma multidão de gente que o tinha apedrejado. Amém? Se você tiver constância, se você tiver humildade no seu coração, a sua liderança vai crescer em nome de Jesus. Amém? Então, e por que mudou? Nós lemos agora. Porque Josué, ele tinha relacionamento dele com seu líder. Ele tinha relacionamento dele com seu líder. Havia um relacionamento entre Josué e Moisés. Muitos que estão começando célula, muitos que estão começando discipulado, não querem ter relacionamento com ninguém, irmãos. A gente tem que entender, isso é para mim, para vocês, para todos nós que estamos aqui. Nós temos que entender que essa igreja resolveu trabalhar dentro de uma visão. Ela tem uma ordem, ela tem um esqueleto aqui, ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem algo que ela quer produzir. E ela disse, nós vamos trabalhar com o MDA. E o MDA trabalha desse jeito aqui. Você precisa ter célula, você precisa ter um discipulado, você precisa fazer discipulado, você precisa ter célula, você precisa pegar a lição da célula. Olha o que acontece, porque tem gente que diz para mim, eu não vou ministrar a ministração da igreja. Tem gente que diz que a ministração é fraquinha. Meu irmão, tu nunca vai multiplicar tua célula. Tu nunca vai crescer em liderança. Porque essa igreja, ela tem um norte. O dia que os pastores chegaram aqui, olha, acabou, tá? Acabou, cada um ministra aquilo que der no seu coração, porque o Espírito Santo lhe enche, e você recebe a palavra. Então agora você ministra com o Espírito Santo. Mas não, existe uma ordem. Existe uma comunhão, isso aqui é uma linguagem. Olha o que aconteceu. Quando os espias voltaram, tinha 2 relatórios. O primeiro relatório era que o negócio era ruim, a terra era ruim, ninguém ia conquistar. E eram homens muito grandes que iam matar quem entrasse ali. Aí tinha o relatório dos 2. Não, mas a terra é boa, nós vamos lá, nós vamos... 2 relatórios, não dá para ter 2 linguagens. Ah, mas eu quero ministrar o que eu quero. Então eu ministro o que tu queres. E tu vai ficar lá com uma célulazinha rinha, pequenininha, 1 ano, 2 anos, não multiplica. Por que eu não multiplico? Porque é rebelde. Porque não quer fazer o que a igreja está mandando. Eu quero ministrar o que está no meu coração. Ministra, vai ministrando. Ah, eu recebi na internet o estudo de um pastor, sabe? Aquele pastor cheio de unção. E recebi a ministração ali da irmã Terezinha, que não tem nada a ver. Eu vou pegar, receber a ministração da irmã Terezinha? Eu vou receber a ministração do pastor que está bombando na internet. Rapaz, se der, eu vou até para o Sul. Vou para o São Paulo, vou para o Rio, vou para Goiânia, vou para Minas, para, sei lá, receber unção do pastor Sorte, do pastor René, do pastor Malafaia. Meu amigo, o segredo é aqui, ó, é obedecer. Josué estava do lado de Moisés o tempo todo, amém? É isso que vale. Josué estava ali persistindo, mas cada um quer fazer o que está na sua cabeça. Quando teve 2 relatórios, só teve confusão. Queriam até matar Josué por causa de 2 relatórios. Eu não posso trabalhar com 2 relatórios. Eu tenho que seguir o que a igreja está mandando. Amém? Então, ele foi persistente, ele tinha relacionamento com Moisés. Só que esse reconhecimento que Josué adquiriu, ele não adquiriu do dia para a noite. É um trabalhar, é um tempo que a gente tem junto com o nosso discipulador. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fiquei 2 anos no gabinete do pastor Monteiro, porque eu não sabia nem o que era a Bíblia. Eu era tão sem vergonha, tão safado, que eu não conhecia o que era a Bíblia. Aí eu me converti. Aí o pastor Monteiro, aí me botaram numa liderança. Olha como é a coisa. Me botaram logo numa liderança do
Mas eu estava lá naquela liderança. Eu cheguei, pastor Monteiro e meu esposo, pastor, nos chamaram para liderar a Donep, capítulo do Rio, do maior capítulo de Belém. A gente não sabe nem o que é ser crente. Ajude a gente. E a gente vinha para o gabinete dele, acho que uns 2 anos. Umas apostilas velhas que ele tinha aí, que ensinava a gente. Umas apostilas. Mas passamos 2 anos estudando no gabinete do pastor Monteiro. Sábado à tarde a gente vinha para cá. E pela misericórdia do Senhor, pastor Monteiro, um homem tão ocupado, mas porque via o nosso interesse, ele se dispunha a nos ajudar. Então, se você não se dispor a querer aprender, meu irmão, passamos 2 anos. Depois veio visão celular, tinha discipulado naquela casinha. Às vezes ele fazia de propósito, 6 horas da manhã, discipulado. Pode um negócio desse? Mas a gente vinha para cá para o discipulado, 6 horas da manhã, mudar não sei para que horas da noite. E assim ele foi fazendo, acho que foi testando a gente. Mas o que eu quero dizer? Que se a gente não tiver esse relacionamento, se a gente não tiver esse compromisso, como Josué tinha, você não vai prosperar. É isso que a gente tem que... O que eu quero deixar para você é que nós precisamos abrir os nossos olhos. Você pode ter as melhores ministrações, irmão. Mas a igreja tem aqui uma linha para a gente seguir. Ou então eu não faço mais parte dessa igreja. Porque eu vou seguir a igreja lá do pastor Eibe. É só de lá que eu recebo ministração. É só lá que tem unção. Só do Renê. Não é, irmão. É daqui. Porque Deus contempla o teu coração. Se o teu coração é humilde. Mas se for arrogante, se for cheio de coisa, de exaltação, você não vai crescer. Amém? Então a gente precisa seguir, a gente tem uma linha aqui na igreja. Não pensa que é fácil para mim não, porque às vezes eu não quero ministrar da célula também não. Pensa que é fácil para mim, porque eu fico escutando tanta gente, já escutei tanta gente, já frequentei tanto seminário. Então é difícil, mas eu já entendi uma coisa, se eu quiser ter a minha liderança, nem que seja com 3, eu tenho que obedecer, né? Então, uma das coisas que ele fez, mas só que esse reconhecimento, porque Deus está contemplando o teu coração. Tu está numa célula, e Deus está vendo se tu é persistente, Deus está vendo se tu gosta das pessoas, Deus está vendo se tu ajuda as pessoas, Deus está vendo. Se Deus vê que você não está nem aí, ai meu Deus, quarta-feira de novo célula, ai Jesus, tem misericórdia, né? Aí quando a célula termina, que todo mundo foi embora, ainda tem aquele monte de louça para lavar, aí está lá, né? Depois que lava aquela louça, que deita na cama, ai graças a Deus, a quarta-feira já foi, né? Deus contempla, Deus vê tudo isso aí. Se teu coração for assim, tadinho de ti, tu está reduzido a nada, né? O terceiro ponto, o reconhecimento de Josué veio pelo caráter dele, por causa disso, porque ele era um homem humilde, ele era um homem bom, ele estava do lado de Moisés, Moisés ia orar, Moisés tinha uma tenda, todo mundo morava na tenda, aí Moisés agarrou, criou uma barraquinha para ele também, uma tenda, mas essa tenda aqui é só para eu orar, para me buscar Deus. E a Bíblia diz que quando Josué pegava lá a tendinha dele para armar, ele ia, aí o povo ficava tudo na porta da congregação olhando. Lá vai o cara, lá vai Moisés. Mas a Bíblia diz que Josué, ele dizia, eu é que não vou ficar olhando. Eu vou ir atrás do cara, ver o que acontece dentro dessa tenda. E Josué ia para lá e via Moisés orando, e ele orava também. Ele via Moisés bater o pé, ele batia o pé também. Ele via Moisés bater a cabeça, ele fazia tudo que Moisés fazia. Ele era um servo, ele era um seguidor de Moisés. Esse tem que ser o nosso relacionamento. Ok? Outra coisa. E também, o que aconteceu? Chegados os momentos, eles andavam muito juntos e tal. Chegou um momento que Moisés chamou Josué e ungiu Josué. Deus mandou, olha, Moisés, coloca as mãos agora na cabeça de Josué, na frente de toda a congregação, para que ele receba essa unção. Então, se eu não ando, olha, eu já recebi, irmãos, muita mão na minha cabeça. Sinceramente. Não é que a gente anda por aí com o apóstolo Renê. Eu frequentei muitos anos ministrações da Donep, onde tinha Benny, onde tem a David Roberts, Mary Rick, aquele monte de homem da África, homem de Deus, que a primeira vez que eu vi, eles mandavam o povo ficar em fila, o povo caía que nem pedra de dominó, e eu queria, porque eu era crente nova na igreja, e eu ia para lá, põe a mão na minha cabeça, põe a mão na minha cabeça, põe a mão na minha cabeça, mas eu fui entender isso, irmãos, que o meu líder,
Não adiantava eu pegar a mão de todo mundo para colocar na minha cabeça, porque o meu líder era o apóstolo Monteiro. E muita gente acha, porque ele não fica se tremendo, falando em língua, blá, 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 parece não sei o que lá, né? Se tremendo, fazendo não sei o que lá. Muita gente pode pensar, ah não, eu gosto daquele pastor, porque ele treme, porque ele bate o pé, porque ele se requebra, porque ele faz isso. Eu quero é aquele na minha cabeça. Mas uma coisa nós temos que entender, o nosso líder, ele pode até nem falar. Uma vez isso aconteceu comigo, eu conto para você que aconteceu comigo. Eu estava na reunião da Donep e a doutora Fé Motoqui era daquela mulher assim bem barulhenta, né? E ora, e demônio cai, aquele negócio todo. Aí tinha um pastor lá da igreja quadrangular. E ele estava quietinho e tal. Aí chamaram a gente para ir na fila para a pessoa orar na cabeça da gente. Aí eu fiquei pensando, pô, esse pastor aqui, né? Cheio de unção, todo mundo falou, foi o convidado da noite, e a doutora Fé lá orando, e ela que já estava ali com a gente há muito tempo. Quando chegou na hora de botar a mão na cabeça, eu digo, eu não quero a doutora Fé, eu quero esse pastor aqui, que deve ser cheio da unção. E o pastor colocou a mão, Deus te abençoe. E a doutora Fé orar na cabeça dos outros, e ficava assim, né? Eu digo, esse pastor orou, tu veio botar a mão na minha cabeça, nem teve unção, entendeu? Então, às vezes é complicado, mas eu tenho que entender que o meu líder é ele. Os meus líderes são esse aqui. Amém? E às vezes a gente quer tão longe. Eu vou buscar não sei aonde. Meu irmão, você vai buscar. Mas se você não honrar o seu líder, o seu pastor, o seu apóstolo, já era. Aquela unção é maldição de rebeldia na sua vida. Amém? Ok. Mas eu vou dizer para você que tem um jeitinho. Quando a gente segue esses passos, é uns toques que eu estou dando, não estou pregando não, até porque eu não sei pregar. Tá? É uns toques que eu estou dando. Mas o que acontece? A nossa liderança, ela cresce. Por causa disso, porque você anda com o seu discipulador, porque você honra o seu líder, porque você tem constância na sua célula. Então, por que muita gente não lidera? Eu vou dizer por quê. Primeiro ponto, tem uns níveis. Para você crescer na sua liderança, tem níveis. O primeiro nível que você está é o seu nível de posição. Por quê? Um exemplo. Você está aqui, aí o pastor chama aqui, quem quer ser líder de célula? Eu quero. Aí todo mundo quer ser líder de célula, quer ir para as nações, aquele negócio todo. Mas vamos falar de líder de célula. Quem quer ser líder de célula? Eu quero. Aí vem para cá um bocado de gente. Aí o pastor ora, unge, amém, porque essa é unção mesmo, que o pastor está orando aqui na sua cabeça para você ser um líder de célula. Ok. Aí o que acontece? Aí o pastor Monteiro diz, olha, irmã Terezinha, a partir de agora, a senhora é uma líder de célula e a senhora vai dirigir a célula da Boi de Ouro, que inaugurou lá do Augusto Montenegro. Amém? A senhora vai inaugurar essa célula. E vai com a senhora, a Lucila, o de Lima, fulano. Então, nesse primeiro momento, eu só tenho uma liderança, a liderança do título. Eles vão me respeitar porque o apóstolo mandou, mas eu não tenho liderança nenhuma. A liderança, ela é conquistada. A liderança, ela é conquistada. Não adianta a pessoa dizer, olha Terezinha, eu sou teu líder. Tá bom, né? O pastor mandou, então eu vou ser seu liderado. A liderança, ela é conquistada. Olha, eu já fiz assim tanta loucura, lá está ali aquele Cabral doido ali, aquele ali é discípulo do coração ele. Você tem uma ideia? A gente chega, a gente tem uma ligação na nossa equipe, no início da nossa equipe, como nós crescemos, a ponto de fazer o Cabral fazer peça. Íamos para Tucuruí, o Cabral era Jesus, e a gente fazia peça, e agitando, se vestia de demônio. Então, a gente tem que ter, no primeiro momento, para a gente chegar nesse nível, você vai galgar. Você foi colocado como líder de célula, você não é líder de ninguém ainda, você só é líder do seu título. Porque se você for um líder de célula, que é como eu estou dizendo, chegou na quarta-feira, ai meu Deus, já é a célula, cadê? Tira rápido a administração aí para a gente ver pelo menos o que vai dar na célula. Você só vai ser líder do seu título, você é só um líder de célula que foi colocado. A sua liderança é posicional, você só tem posição, ok? Outro ponto.
Mas se você for um líder de célula, bacana, que você conquistou, que você amou sua célula, que você investiu nos seus discípulos, que você está junto, eles vão lhe dar a permissão para você liderar. Primeiro você tem a liderança de posição, de título. Tem muita gente que só tem título. Ele quer liderar, mas ele só tem o título. O segundo ponto é a permissão. Se você trabalhou, se você amou, se você conquistou, eles vão lhe permitir que você os lidere. Amém? Porque você trabalhou para isso. O terceiro ponto é a produção. Então, primeiro ponto, você é um líder de produção, você é um líder de posição, líder do seu título. O segundo ponto, eles vão permitir, porque você amou, porque você cuidou bem, eles vão lhe permitir que você lidere. O terceiro ponto é a produção. Quando você chega nesse nível de produção, na sua célula, na sua liderança, é quando você começa a desafiar. Não adianta eu estar liderando uma célula, a célula tem 20, 30 pessoas, eu quero multiplicar e não consigo multiplicar. Por quê? Porque você não passou por esse nível de posição e você não trabalhou para que eles permitissem você liderar. Então você não tem ainda a maturidade, você não tem como pedir para eles multiplicarem uma célula. São níveis que a gente alcança na nossa liderança. A produção é um momento que agora você vai desafiar. Você chega na sua, você já tem essa célula por um tempo, você vai dizer, olha irmãos, para o mês nós vamos multiplicar. Está todo mundo motivado, está todo mundo querendo ser o líder da célula, está todo mundo querendo vir pré-fal, está todo mundo querendo ir para o encontro, reencontro, porque você já trabalhou a sua liderança. O quarto ponto é o desenvolvimento da sua liderança. Você não pode ficar 2 anos com a célula que não multiplica, ela tem problema. Nesse nível porque ninguém multiplica porque a célula está grande. Ninguém multiplica, a gente multiplica liderança. Então se você não trabalhar no posicional, na permissão, na produção, você não tem como multiplicar um líder. Você vai multiplicar muita gente, porque a célula está com 30, 40 pessoas, você vai pegar, botar 10 pessoas para um lado, 10 pessoas, e botar um líder lá. Mas se ele não souber liderar, ele vai fazer essa célula morrer. Por isso que muita célula morre, porque não há um trabalhar para que essa célula multiplique. Então isso aí a gente alcança no desenvolvimento da nova liderança. E a maturidade disso aqui, já é para encerrar, tá pastor? Quando que você atinge a maturidade na sua célula? Quando você chega igual Josué. Aquele povo chegou com Josué, depois que Josué já tinha trabalhado, tinha se aborrecido muito com eles, mas chegou um ponto que eles disseram, olha Josué, o que tu mandar, aquele povo que apedrejava ele, o que tu mandares, nós vamos fazer. O que tu fizeres, nós vamos fazer. A gente atinge a liderança, a nossa liderança. Então, se a gente não conquistar, aí eu posso começar pequenininho como Josué. Eu posso até ser apedrejada, mas eu tenho que ter constância e eu tenho que ser persistente. Eu tenho que honrar, eu tenho que trabalhar a minha célula. Eu tenho que honrar o pessoal da minha célula para poder sair da posição. Agora, Terezinha só é líder de célula. Não, você tem que sair para uma liderança, eles têm que ter alegria, eles têm que fazer as coisas. Não, nós vamos junto com o senhor, pastor, nós vamos junto com a senhora, minha líder, aonde tu mandar eu vou, o que tu fizer eu vou fazer. Mas se você não trabalha isso aqui, honestamente, meu irmão, pode olhar a sua célula. Quantas vezes você multiplicou? Nenhuma, ou 2. Entendeu? Por causa que falta trabalhar isso aí. Amém? Mas eu creio que o Senhor nessa noite pode estar derramando sobre nós essa unção de conquista, essa unção de influência, para que nós possamos influenciar e impactar todos na nossa célula. Amém? Graças a Deus.